Oração da madrugada. Glória a Deus. Glórias aos céus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Mais uma sagrada oração da madrugada. Eu já quero orar. Eu quero pedir para você pegar aí o azeite, um copo de água ou suco de uva. Eu quero entregar uma mensagem para você. Essa mensagem ela está escrita lá no livro de Juízes. Se você puder, por favor, eu quero que você, por gentileza, fala de Sansão quando ele pediu para Deus novamente lhe ajudar. Ovelha amada, a Bíblia vai dizer que havia uma unção sobre a vida de Sansão. Havia uma unção sobre a vida de Sansão. Às vezes as pessoas acham que eu estou brincando. Yara, as pessoas às vezes não entendem quando a gente está no Espírito. O Espírito nos toca. O Espírito, eu sou sensível ao Espírito. Ovelha amada, eu fui fazer uma visita hoje de tarde numa casa. Escuta com muita atenção quando a gente é sensível ao Espírito. Quem está na carne não consegue ter sensibilidade ao Espírito, mas quem tem o Espírito e quem anda no Espírito ouve a voz do Espírito. Através de uma membro da igreja, essa senhora evangeliza muito. Ela pega os folhetos da igreja, ela compartilha, as orações ela compartilha. E aí ela conhece uma família que está sofrendo. E ela então falou: pastor, o senhor pode ir lá nessa casa, ungir essa casa? Eu falei: posso. Aí eu marquei com o esposo dessa membro para ir comigo. E foi eu, ele e ela. Aí, ovelha, eu saí do monte de madrugada, praticamente na madrugada passada, uma hora dessa que eu estava no monte, ontem. Eu saí, era 3 e alguns minutos. E eu tinha entregado o jejum, aproximadamente, acho que 2h50, quando eu entreguei o meu jejum lá no monte e vim embora. E aí eu cheguei aqui no meu quarto de oração, fiz a oração da manhã e fui responder algumas mensagens, algumas pessoas pedindo o Pix da igreja. Pastor, manda o Pix, eu quero ofertar, eu quero dizimar. Muitas mensagens, por isso que às vezes eu falo sempre aqui e aparece aqui nos dados bancários, porque às vezes a pessoa pede e não tem como eu responder na hora. Às vezes a pessoa está na fila do banco, ela quer ofertar, e aí ela pede naquela hora, a gente não vê a mensagem, porque o meu celular ele tem muitos contatos, muitos, não consigo ver mensagem de imediato. Aí eu fiz a oração do dia, fui responder algumas mensagens, já tinha tomado banho, tomei um café e fui descansar um pouco. E aí eu recebi a mensagem dessa membro, essa membro já tinha falado para mim dessa visita. E eu tinha esquecido, e ela me ligou: pastor, estamos aqui no ponto esperando o senhor. E aí eu falei: meu Deus, já estava praticamente, já tinha quase passado do horário. Faltava alguns 5 minutos. Eu gosto de ter pontualidade com quem eu marquei as coisas. Aí, quando eu cheguei lá no ponto que eu tinha marcado com essa membro e o esposo dela para a gente fazer a visita, o Espírito Santo falou assim: não vai. Não vai fazer essa visita. O Espírito de Deus falou para mim: não vai. Filho, não vai. Porque eu não estava em jejum. Deus falou assim: não vai. A coisa lá é pesada. A coisa lá é macabra. É coisa macabra. Deus falou para mim: lá tem bode enterrado. Lá tem ossos de... Deus me mostrou. Eu vi um cemitério clandestino lá, ovelha. Deus me mostrou no fundo dessa casa, um cemitério clandestino. Cachorro, gato. Deus me mostrou. Aí eu parei assim e falei: dona, Deus mandou eu não ir. Deus estava falando comigo para eu não ir. Para eu não ir lá. Hoje não. Deus mandou a gente se preparar. Umas 7 ou mais pessoas se preparar
para ir lá, porque a coisa lá é pesada. É pesada. E aí, a membro ficou assim, mas pastor de Marco, eu falei, mas a voz de Deus é mais forte do que a voz de quem a gente marcou. Não vamos, liga e cancela. E eu vou orar. E aí na hora a gente já fez ali uma oração e eu já solicitei. Já estou com acho que 9 pessoas em jejum e oração para mim poder ir nessa casa. Ovelha amada, quando foi mais ou menos hoje, umas 4 e pouca, essa membro me ligou dizendo que uma pessoa dessa casa, uma pessoa dessa família, soube que eu ia, não gosta de crente, não gosta de evangelho, não gosta de Bíblia, não gosta de igreja, de pastor. Uma dessas pessoas, a própria dona da casa falou que essa pessoa ligou, falando assim, a gente vai reforçar os trabalhos, a gente vai derramar mais sangue, a gente vai fazer de tudo para o que foi feito aqui nessa casa não ser quebrado. E aí, na hora que a dona da casa estava falando com a membro da igreja, uma pessoa da casa manifestou, incorporou, baixou o espírito lá, incorporou, gritando, revoltado, porque me chamou de magrelo. Me chamou de magrelo, aquele magrelo, aquele maldito ouve a voz do homem de branco. Então, ovelha amada, o segredo da vitória é você ouvir os céus. Tem gente que ela tem ouvido para todo mundo, menos para Deus. Ela consegue ouvir todo mundo, menos Deus. E está aí um dos motivos do fracasso de muitas pessoas. Então aqui a Bíblia vai dizer que sobre a vida de Sansão havia uma unção. Está aqui na Bíblia. Versículo Juízes 16, 26, diz que Sansão orou ao Senhor dizendo, ó Senhor, meu Deus, peço-te que lembre de mim, por favor, dai-me força só mais uma vez, deixa que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Porque os inimigos arrancaram a visão de Sansão. A Bíblia vai dizer que a desobediência de Sansão fez ele perder a unção. Ele se tornou como um homem qualquer. Sansão, ovelha, quando ele perdeu a unção de Deus, ele se tornou como um homem qualquer. Um homem qualquer, ovelha amada, sabe? Uma pessoa qualquer. É isso que o inimigo quer. Que você, que eu, que nós venhamos ser um qualquer. Um pastor qualquer, uma pessoa qualquer. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós sejamos alguém de valor. Alguém de princípio, de caráter. Alguém que tenha, a ovelha amada, a unção dele. Sansão se tornou um qualquer. E eu vou orar agora pedindo para Deus não deixar o inimigo roubar a tua unção. Espírito Santo, eu venho aqui orar, clamar, suplicar, interceder ao Senhor pela vida desse teu filho, pela vida dessa tua filha. De forma, papai, que ela possa, meu Deus amado, meu Deus querido, em nome de Jesus, não se tornar um qualquer. A nossa vida não pode ser uma qualquer. A nossa casa, os nossos filhos, a nossa descendência, os nossos sonhos, nós não podemos ser um qualquer. Nós não somos um qualquer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aonde andamos, com quem andamos, o que falamos, o que conversamos, porque somos vasos, somos filhos teus. Toma em tuas mãos essa vida, essa casa, e que nós possamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Unge os seus ouvidos aí, ovelha. Unge os seus ouvidos, que você tenha ouvidos espirituais
olhos espirituais, que Deus possa te dar sensibilidade espiritual para você ter percepção das coisas. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e até logo cedo pela manhã. Compartilha, me ajuda a evangelizar o Brasil e o mundo, tá bom?